Olá, maravilhosos. Tudo bem com vocês, pessoal? Faz tempo que eu não apareço, né? Mentirinha. Hoje eu estou com uma arquiteta. Vamos lá? Vamos apresentar? Estou fazendo um mistério. Se apresente. Oi, tudo bom? Bom, eu sou a Cláudia, eu sou arquiteta. Eu digo que eu sou arquiteta de formação e engenheira de profissão. Então, efetivamente, eu me formei em arquitetura, mas eu atuo praticamente como uma engenheira civil, né? Perdão, engenheiros, mas é isso que acontece. Tá no sangue. Você sabe que... As coisas são misturadas, na realidade. Eu acho que o engenheiro e arquiteto, eles se mesclam em vários momentos da profissão, mas no meu caso específico, eu realmente fiz uma transição de carreira. Então, eu optei por seguir na engenharia civil. Você sabe que, por uma grande empresa que eu passei, o pessoal não achava que eu era arquiteta. Achava que eu era engenheira, por causa da minha postura. Mas a obra, ela faz isso, né? É responsabilidade. E é engraçado que você vai ganhando força, porque vai vendo que você vai acertando, né, mitigando os riscos ali tudo, que todo mundo te procura, né? Ah, não, com certeza. Aí você vira a tábua de salvação de todo mundo, né? Isso é exatamente isso. É quase o meu sobrenome. Mas conta pra gente, como que você caiu na arquitetura? Na realidade, não sei, eu acho que eu parei na lista de profissão no A, assim, a arquitetura. Mas não, eu acho que eu tenho uma relação muito próxima com a estética. Eu gosto muito de coisas estéticas, coisas bonitas. Gosto dessa coisa do construir, do projeto. Mas eu não tinha ideia e dimensão do que seria uma faculdade de arquitetura. Então eu prestei, e sempre gostei do desenho, né? Essa coisa do desenho e tal. Então eu prestei arquitetura, passei no Mackenzie, e aí resolvi cursar. Só que no meio do caminho eu descobri que, poxa, eu não tenho essa veia do projeto, né? Essa veia do projeto, ela não é minha. Eu gosto de admirar, eu gosto de contemplar, mas o criar não tá no meu selfie, sabe? O criar projetos, ser aquela arquiteta brilhante. Então eu olhava para meus coleguinhas e falava, puxa, tô bem aquém, né? Porque eu tenho uma questão que eu preciso de histórico. Então quanto mais eu sei sobre, melhor eu desenvolvo. Só que eu não tenho a coisa, nossa, eu vou criar, não existe isso. Então, no meio do processo, eu meio que olhei pro lado e falei, puxa, o que vai ser daqui, né? Será que vai dar alguma coisa dessa faculdade? Será que eu paro? Será que eu continuo? Mas eu continuei porque, assim, né? Pensar em parar, começar outra, não tinha como. E no último ano de arquitetura, eu prestei um processo seletivo para trabalhar na IBM, como arquiteta. Primeiro que eu não entendi o que era o processo seletivo, mas depois que eu fui, eu entendi que era uma área de facilities, que é um braço, né, dentro das empresas no geral, e aí para trabalhar eu precisava ser arquiteto. E ali eu consegui trabalhar, eu passei no processo seletivo, fiquei 1 ano e meio, e aí eu percebi que existia uma vida fora de projetos e algumas outras possibilidades. Então, eu acabei indo pro outro lado. Mas, enfim, isso talvez seja a segunda pergunta da nossa... Não, pode seguir. Pode falar, o show. Mas é isso, a arquitetura eu escolhi justamente por conta da estética. Eu gosto muito dessa coisa da estética, do projeto, das coisas bonitas, tal. Sabe aquela coisa... Olhava aquelas revistas de decoração e falava, nossa, que maravilhoso isso, tal. Eu achava que eu poderia ter um potencial, mas eu gosto de admirar mesmo. E você foi para Facilities, ficou 1 ano e meio. Como foi essa experiência? Foi muito legal, porque... lá era dividido, né? Porque tem a parte do Facilities que era construir e tem a parte que era como se fosse cuidar do patrimônio. Mas não é do patrimônio, mas dos nossos clientes internos. Então, eu cuidava de realocação, entender como que era o diretor tal vai ficar em tal lugar, quais são as condições, tem ponto, não tem. Então, assim, cuidar realmente da estrutura do prédio. Mas como era estágio, era muito mais tranquilo, sabe? Tinha um lance... com também essa coisa do ocupar espaços, a gente também tinha uma questão de contas, né? Então, a gente distribuía os custos entre as áreas, tinha reuniões para discutir questão de custos, se vai ter menos baia, se vai ter mais baia, porque isso tinha relação também no que cada um produzia e refletia. Sim. Então, não tinha muito a ver, não tinha nada a ver com a arquitetura, na realidade. Na entrevista, eu até falei para minha ex-chefe, eu falei, olha, eu preciso trabalhar com AutoCAD, porque eu não suporto. Aí ela falou, não. Eu falei, então é aqui mesmo no meu lugar. Você imagina, né? Você fazendo arquitetura e falando, poxa, trabalhar com AutoCAD, não quero, obrigada. Não, só quero ler, né? Quero ler o projeto e entender. O negócio, assim, a gente passava o dia inteiro fazendo Excel, entendeu? Pra mim era o céu. Eu falei, nossa, tô aqui, esse é meu lugar, literalmente. Exatas total, né? Total. E depois de Facilities, qual foi a experiência? E aí eu acabei saindo, né? Porque não tem lugar nesses lugares onde o main business não é esse, né? Era um staff ali, era uma ajuda. Então, eu tive que sair
E aí, na época, minha mãe me indicou 2 construtoras de alto padrão, que para eu poder ter entrevista que ela tinha um contato lá dentro. E aí, eu fiquei com preguiça de ligar para uma, liguei para outra. Liguei para outra e fui fazer a entrevista. E eu já tinha feito a entrevista quando eu fui fazer estágio na IBM. Eu tinha entrado nos 2 processos, tanto dessa construtora, quanto da IBM. E aí eu passei na IBM e eu falei pra construtora, não quero ir. Aí no ano seguinte fui lá eu, né, com o rabo entre as pernas, falar, então, você não sabe o que aconteceu. Aí, poxa, lembraram de mim, claro. E eu passei no processo seletivo da construtora e aí comecei a trabalhar com residencial de alto padrão. E aí residencial, não prédio, não, é com o cliente final mesmo. Então eram casas, construção de casas e reformas de casas e apartamentos voltadas realmente para o alto padrão. E aí tudo na Zona Sul, enfim. E aí eu comecei a trabalhar, logo me formei, fui para lá e comecei a trabalhar. E ali eu fiquei 15 anos. Uma vida. Uma vida inteira. Então, eu realmente me encontrei dentro da construção. Você começou de baixo e foi crescendo? Fui. Eu comecei como residente, né, arquiteta residente. Aí eu descobri que existiam, dentro da mesma empresa, arquitetos residentes, não só engenheiros, que faziam papel de engenheiro, porque quando você trabalha com residencial de alto padrão, você não pode ter o olhar somente do engenheiro, né? Você precisa... Como os acabamentos, eles são muito refinados, os materiais, eles normalmente não se sobrepõem, né? Porque a facilidade de uma construção rápida, assim, é que você tem sobreposição de elementos, então você consegue fazer mais ou menos por baixo para cobrir, né? Que é o que acontece, por exemplo, numa guarnição de porta. Sim. E aí, quando você tem encontro direto de materiais, você precisa ter um estudo, né? De como você vai executar aquilo, entender o projeto, ter uma boa leitura de projeto. Então, o fato de eu ter feito a arquitetura me ajudava muito na leitura de projeto e me colocava num outro lugar no entendimento do que o arquiteto esperava para aquele produto, entendeu? Porque não é só o construir. Cada projeto daquele era uma residência, que era um projeto assinado por um grande arquiteto, e aí era uma obra de arte, literalmente. Então, a gente precisava preservar o projeto da melhor forma possível, mas que não trouxesse nenhum tipo de patologia futura, porque aí também é prejuízo para a engenharia. Então, tinha um casamento entre essas 2 partes. E para mim foi muito bom, porque eu falei, puxa, aqui realmente tá tranquilo, assim, sabe? Eu me dei muito bem, sabe? Com a realidade da obra, com o dia a dia, com a lida e com as coisas mudando. E como que foi subir? Subir, cara, era essa a sua pergunta, né? Eu tava tentando lembrar a pergunta, desculpa. Imagina. Eu acho que foi, assim, não foi fácil, porque é um mercado muito masculino, né? Então, acho que tinha eu e mais uma engenheira na época, de 16 engenheiros. Então, a gente realmente era a diferente ali no grupinho. Né? Total. Então, é um mercado muito masculino e é um mercado que realmente você precisa, de alguma forma, se impor para conseguir ter o respeito dos prestadores de serviço, de uma forma geral, enfim, de todo mundo, né? Sim. Então, foi um processo de muita resiliência, assim, de fazer um trabalho, conquistar, né? Primeiro que você tem que saber fazer, né? E aí, conhecer projeto, estudar projeto, se dedicar realmente àquilo. Mas você precisa... A construção civil, ela é um grande pool de relacionamento. Então, você precisa se relacionar muito bem com seus fornecedores, com o seu prestador de serviço, com o seu mestre de obra. Precisa ter um sentido de equipe, né, para poder fazer acontecer. E aí, a hora que você consegue ter esse reconhecimento, tanto dos prestadores quanto da tua própria equipe, isso vai te alavancando e te impulsionando, entendeu? Então, no fundo, eu fui fazendo um trabalho de formiguinha, né, que era fazer o bem feito. E aí, em algum determinado momento, entrou um gestor novo na empresa que estabeleceu alguns KPIs de avaliação para a equipe. E nesse momento, a hora que ele estabelece os KPIs de avaliação, eu que estava fazendo, teoricamente, tudo certinho desde sempre, e aí quem faz tudo certo nunca é visto, né? Só quem é visto quem dá problema, porque quem dá problema e chama atenção. É verdade. Trouxe o holofote para mim no sentido de, olha, aqui as coisas estão rolando e tá legal, né? Então, nesse sistema de avaliação, eu fui muito bem avaliada durante 2 anos, eu fazia tudo direitinho, aí tinha uma questão de premiação, né? E a premiação, você fica em primeiro do ranking em 2 anos, você vira coordenadora, automaticamente. Então, eu virei coordenadora. E aí, assim, estando mais próximo de quem fazia a gestão, era muito mais fácil de apresentar o trabalho, e eu já tinha o respeito da minha equipe. Então, isso foi
meio que natural. A partir do momento que eu subi para coordenação, eu fui aprendendo uma nova forma de fazer as coisas, etc e tal. Aí virei gerente. No meio, né, quando eu virei gerente, logo que eu virei gerente, a empresa que eu trabalhava, ela tinha 3 áreas, né, residencial, corporativo e industrial. O diretor do corporativo precisou sair e aí eles queriam colocar alguém no lugar para poder auxiliar. E aí o diretor de engenharia. Aí eles perguntaram se eu queria. Eu falei, bom, vamos lá, né? Vamos ver se esse desafio vai dar certo, porque eu nunca fiz corporativo, né? É uma realidade bastante diferente do residencial. Aí fui pro corporativo, topei o desafio, fiquei lá quase 1 ano e tal, mas realmente é uma pegada completamente diferente. Retornei pro residencial como diretora e aí eu encerrei minha carreira lá como diretora, sei lá, 2022 mais ou menos. E aí você resolveu, teve um gatilho, vou empreender. Na realidade não, né? A vida decidiu por mim. Eu fiquei grávida em 2021, em setembro de 21, e aí eu fui ter minha filha em junho de 22. E aí quando enfim, fiquei 7 meses fora, com licença maternidade, enfim. E aí, quando eu retornei para a empresa em janeiro, eu percebi que não dava para ter a mesma vida que eu tinha antes da Sofia, que é a minha filha. Não cabia o tempo. Você tem que se dedicar full time. Né? Porque assim, eu tinha... Quando eu parei de trabalhar para sair de licença maternidade, eu ia todos os dias para Porto Feliz. Todos os dias, e voltava. Então, assim, 1h30 de viagem, todos os dias. Muito cansativo. Muito cansativo. Então, eu saía de casa muito cedo, porque eu tinha que chegar na obra cedo. E saía da obra sempre tarde e voltava muito tarde, porque pegava o trânsito da volta. Então, eu comecei a perceber que esses tempos de deslocamento muito, muito grandes, eles não faziam mais sentido numa pegada onde eu era diretora ali. E a empresa também estava passando por uma situação financeira um pouco difícil. Então, eu falei, bom... o chamado, né, dos deuses do universo. Vou encerrei super bem, assim, saí da empresa, chorei horrores, né? É engraçado que você não consegue ter noção do quão querida você é até alguma coisa acontecer, né? Eu lembro que quando eu saí da empresa, eu até fiz um post no meu Instagram, super emocionado e tal, e a quantidade de comentários de gente agradecendo porque eu fiz parte da vida da pessoa, porque eu ajudei em algum momento, sei lá. Realmente é muito legal, né? Você fala, putz, fiz um bom trabalho, assim. Peraí, você teve empatia, né? Super, super, super. Não, isso sempre, sempre. Eu sou muito brava, né? Eu não sou boazinha, eu sou uma pessoa brava, sou bastante direta. Mas eu acredito que seja da nossa classe. Não... pode ser. Mas eu realmente sou uma pessoa que eu tento ser o mais justa possível com todo mundo, você entendeu? Olha, o problema tá aqui, não devia ter acontecido, tudo bem, mas como é que a gente resolve isso, sabe? Juntos, objetivo. Né? Super. Então, eu encerrei minha carreira como diretora. E aí, com uma filha, eu falei, bom, o que eu faço agora da minha vida, né? Fiz entrevista em algumas outras construtoras. E aí, um gerenciador que eu já tinha trabalhado anteriormente em uma obra, estava com alguns projetos. Ele falou, você não quer, sei lá, vir trabalhar comigo? A gente divide e tal. Eu falei, pode ser. E aí ele tinha uma pegada um pouco mais tranquila, né, do dia a dia. E realmente, uma coisa é você ter 80 obras, como eu tinha. Outra coisa é você ter 5, né? Mas depende o nível da obra. Né? Mas eram 80 obras gigantes, você entendeu? Com várias pessoas reportando pra você. Tinham mais de 100 pessoas numa equipe, você entendeu? É muita coisa. Não, tô imaginando um BI aí, um dashboard gigantesco. Sim e não. Mas assim, é isso. É uma gestão maluca, né? E é uma gestão que precisa ser muito corpo a corpo. Não adianta só ficar vendo gráfico e número, né? Não. A obra, você precisa estar ali. Tem que estar presente. E aí, como é que você fica presente, sei lá, das 80, eram 20 começando, 20 terminando, as outras... 60, a ordem de prioridade, você precisa estar e aí você vai, aquela que tá começando ali, puxa, essa aqui vai ser menos, essa aqui vai passar mais, sabe? Então, assim, tem que pesar e sempre escapar. Era um eterno equilibrar pratinhos que alguns quebravam durante. Então, o dia a dia era muito pesado e não ia dar naquele momento. E foi uma escolha, realmente, assim. Eu não quero me dedicar esse tanto de tempo agora. Lá na frente eu vou voltar para ser isso, porque tá na minha essência, tá no meu self. Mas agora eu não posso deixar passar, sabe? Eu não vou querer ser negligente. Então eu optei, aí ele me chamou para trabalhar com ele, e aí ele falou, então vamos tocar uma empresa juntos de gerenciamento. Eu falei, vamos, beleza.
combinado. E o que eu achei muito legal é que quando ele me chamou, ele falou, ó, a prioridade é a Sofia. Então, a gente vai fazer a coisa caber dentro da dinâmica com o filho. E que é muito difícil, né, no mercado da construção civil, especialmente, ter esse entendimento e essa compreensão. A gente conversou um pouquinho ontem, eu acho que você falou tudo. Ontem, tem 2 dias que eu tô pensando nisso, que na verdade eu penso sempre, mas tá batendo mais na porta esses dias. O fato de ser mulher. É difícil, né? Não, você tem que provar, aí você tem que esfregar, aí você tem que esfregar mais um pouquinho, né, o currículo. Tem que falar o que você fez, o que você deixou de fazer. Até eu liguei pro meu pai e falei, ó, a próxima encarnação, quero nascer homem, tá? Que eu já vi que eu tenho pegada pra comandar. Mas eu acho que isso tá mudando. Eu espero que a Sofia, ela tenha um futuro um pouco mais fácil. Acredito que ela sim, mas a gente... Não, a gente sofre bastante. Puta, a gente sofre, tá? É uma desconstrução. É que eu acho que quando a gente tá com a idade que a gente tem e depois de passar por tudo isso, a gente já tem mais segurança. Então a gente sofre menos. A gente entende que o mundo está errado, não que nós estamos erradas. Mas até chegar nesse nível de entendimento e de evolução, você precisa amassar barro aí no meio do caminho, né? Você precisa provar muita coisa. E às vezes 2, 3 vezes, né, do que em relação ao homem. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalhava, tinham muitos diretores, eu já não me lembro quantos, e, sei lá, 2, 3 diretoras. Era muito louco, sacanagem, né? Não, é muito doido. Mas eu acho que, assim, a própria mulher também, às vezes, não busca esse mercado de trabalho. Agora, eu vejo muita. E eu acho isso maravilhoso, né? Eu sou super a favor. Mas antes, não. Eu acho que era um lugar que já entendia que era mais masculino, sabe? Então, o tempo tá mudando um pouco as coisas. A gente tá desconstruindo. A gente tá apanhando ainda. Mas faz parte, né? A gente precisa passar por esse processo. Não vai ter jeito. Aí, dá-lhe análise e terapia. Exatamente. Né? Quem sou eu? Exatamente. Ainda mais como mãe. A maternidade coloca a vida em outro lugar. Eu tinha uma psicóloga que ela falava pra mim que a maternidade, ela dá tamanho pro trabalho. E é exatamente isso. O trabalho, ele fica exatamente do tamanho que ele tem que ser quando você tem a maternidade. É muito doido isso, mas você consegue, e eu acho que isso é uma habilidade muito da mulher, de conseguir equilibrar muito bem os pratinhos entre filho, carreira. A gente apanha muito, fica muito cansada, tem uns burnout maluco, mas a gente tem uma habilidade, uma flexibilidade, acho que muito maior do que os homens em geral. Eles também estão aprendendo agora, né, o que é ser pai um pouco mais presente, diferente dos pais que a gente tinha. Sim, que trabalhava full time. Né, você via, eu não sei você, mas eu via meu pai de noite. Sim, só, sabe? Então, assim... que bom que a Sofia tem o privilégio hoje de ter um pai muito mais presente. Não que meu pai foi um pai ruim, ele foi um pai excelente. Aliás, meu pai, acho que boa parte da minha figura masculina vem por causa da representatividade do meu pai. Mas não é isso, é um jeito diferente de criar, você entendeu? De ser pai e de ser mãe. Eu acho que isso tá mudando. Estourou a bolha do... não sou mais empregada, não sou mais diretora, não tenho mais esse comprometimento, o meu foco é minha família... Vou abrir meu negócio. E aí, como foi? Eu acho que foi meio que orgânico, porque eu sempre tive um senso de responsabilidade muito grande. Então, eu não era funcionária. Era como se aquilo fosse meu. Eu sempre fiz tudo como se fosse meu. Isso é normal? Porque eu tô falando aqui, gente, tá parecendo um papo de casa. Isso é normal? Esse sentimento de ter cuidado, de você não sair da obra, porque você sabe que tem uma responsabilidade. Se você sair dali, não vai acontecer? Isso não é... Eu acho que não é o padrão, mas existem muitas pessoas que têm esse sentimento. Então... Mas eu acho realmente isso. Tinha um uma das coisas que a gente falava na empresa que a gente trabalhava era sentimento de dono, sabe? E é justamente isso. Eu sempre tive esse sentimento de dono. Eu fui ensinada, assim, né? Então, não foi assim, nossa, agora eu vou empreender, eu tenho a minha empresa, uau, vai ser muito diferente minha vida. Não, porque eu já tava na linha, né, eu já era a cabeça da empresa, então tudo que eu falava ali realmente tinha que ter força e poder, sabe? Lógico que tinham os sócios em cima, mas assim, eu precisava... a minha função era o sócio ser a pessoa mais inútil da empresa, você entendeu? Por quê? Porque eu tinha que resolver os pepinos antes de chegar nele, essa é a você verdade. Foi contratada para isso. Então, esse senso, essa questão, ela
veio que orgânica. Eu acho que não é o ponto. O que eu acho que, assim, quando a gente para pensar em empreender e ser funcionário, a gente não tem dimensão da flexibilidade, das possibilidades que isso traz. E aí eu acho que dá medo quando a gente pisa no novo, porque você fala, puxa, será que isso aqui vai ser bom pra mim? Será que financeiramente vai ser legal pra mim? Será que eu vou conseguir dar conta de saber dividir as coisas? E sim, se você tem responsabilidade, isso vem de maneira orgânica, entendeu? Então, assim, não tem nada que hoje eu olho e falo, nossa, que difícil. É claro que você trabalha muito mais, e é natural isso, especialmente se a empresa está no começo, né? Eu fiz um curso de psicologia para empresários, que o cara, ele falava pra gente, né, que a empresa, quando ela tá iniciando, ela é como se fosse um bebê. Então, a gente faz um paralelo com o bebê. Então, um bebê recém-nascido, ele precisa de quanto tempo de atenção? 24 horas por dia. Sim. É o mesmo tempo que a tua empresa vai precisar de você. E aí, conforme ele for crescendo, ele vai ficando mais autônomo e as coisas vão rolando de maneira mais orgânica. A mesma coisa funciona com a empresa. Você vai estruturando ela, dando processo, você vai dando base para ela poder se virar sozinha. Então, exatamente isso. Se alicerçar e ter segurança. Exatamente isso. Para crescer organizadamente. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, não tem essa coisa, nossa, vou empreender, uhul. Não, aconteceu, precisou, sabe? Deu medo, põe debaixo do braço, onde está a obra? E aí, para captar os clientes, as obras? Essas coisas, elas vêm orgânicas. É muito louco isso, porque eu já tinha, as pessoas já me conheciam de mercado. Então, assim, eu não cheguei do nada e falei, olha, vou abrir alguma coisa. Não, eu só estendi aquilo que eu já fazia. E aí, eu estendi uma prestação de serviço que eu fazia dentro de uma construtora de alguma forma, mas de uma forma agora mais personalizada. Então, os arquitetos me conhecem, as construtoras me conhecem. Meu sócio já tinha alguns clientes já, então os clientes indicam outros clientes. Aí as coisas vão acontecendo, entendeu? Então, assim, não tem uma coisa de, vou ficar... Não, a gente, óbvio, né? Eu precisei relembrar todo mundo, tô voltando, tô abrindo um negócio, etc e tal. Mas o tempo também vai te dando esse retorno, né? Porque você vai... Primeiro, num primeiro momento, fica todo mundo inseguro, falando, puxa, será que vai dar certo? Não sei. E aí, passa o primeiro cliente, o segundo cliente, o terceiro cliente, o quarto cliente, aí você fala, pô, olha, deu certo, foi legal a experiência com ela, eles têm uma experiência diferente, eles fazem um negócio diferente. Então, as coisas elas vão crescendo orgânica. E como eu não preciso de volume, eu prezo pela qualidade, número menor de de clientes, então para mim faz sentido. Eu nem vou falar, vende seu peixe, mas vende, por favor. Fala o que você oferece. Eu acho que, assim, tem muitas empresas de gerenciamento no mercado que fazem gerenciamento de obra, especialmente no altíssimo padrão, né? Porque os clientes, eles realmente não têm tempo para ficar lidando com obra. E obra é uma plantação de pepino e abacaxi. Infinita. Então, assim, a gente sabe que obra vai dar problema. Não existe obra que não dê problema. Não existe. A diferença é como que você lida com eles e como que você resolve eles, entendeu? O meu papel, na realidade, é o papel realmente de sempre defender o cliente, mas mais do que isso, é preservar pelas relações. Então, eu quero que todo mundo, no fim das contas, saia feliz do negócio. O cliente feliz com a casa que ele tem, de acordo com o que ele esperava gastar e com o projeto que ele tem. O arquiteto feliz porque a gente fez o melhor projeto possível e está impecável para as fotos que ele vai tirar para o portfólio dele. Sim. E a construtora feliz porque conseguiu fazer a obra da melhor forma possível, com dinheiro dentro do prazo, entendeu? Então, eu quero realmente preservar as relações. Porque a construtora, por exemplo, tem um dever com o cliente de garantia. Você entendeu? E não pode ser uma relação que está quebrada. Por quê? Porque toda vez que der um problema na casa desse cara, ele não pode lembrar do dono da construtora querendo matar ele. A mesma coisa o arquiteto. Você entendeu? Então, eu tenho um trabalho um pouco mais personalizado no sentido de estar próximo do cliente, poder apoiá-lo e ajudar também a obra, né? Até pelo meu background todo de engenharia civil aí de 15 anos trabalhando com isso... me dá muita bagagem para também ajudar a obra, ajudar em soluções. Então, o meu papel é desatar os nós. Eu desato tudo quanto é nó. Não importa, eu vou lá para desatar o nó, tentar resolver, como que a gente... E é um acompanhamento semanal durante todo o período de obra. Semanal, assim, presencialmente, Cláudia, mas
a gente pode dizer que é diário, né? Você tá orquestrando, né? O tempo todo. E assim, o WhatsApp rola o tempo todo, e-mail rola o tempo todo. Então, assim, não tem essa coisa de, eu vou despejar meu tempo agora pra esse cara. Não. É o tempo todo e tem de tudo. Então, a ideia realmente é suportar, dar o suporte pro cliente em todas as decisões do que tange a obra e deixar ele o mais seguro possível de que aquela é a melhor decisão dentro da questão técnica, das opções que ele tem. Porque eles não têm a obrigação de saber, né, algumas coisas. E é super difícil também quando a gente entra... Uma coisa é escolher o sofá. Outra coisa é escolher qual é a empresa de mão de obra civil que vai te atender. Ou, uma coisa que tive num passado recente, qual é o melhor projetista de instalações que o cliente deve contratar. Se a gente for olhar por preço... vamos pro mais barato. Mas se a gente faz uma análise qualitativa daquilo, olha, a gente entende que esse cara é mais barato, a gente vai usar esse preço até para puxar o do cara que a gente gosta um pouco mais, mas assim, essa diferença, ela não tem valor na hora que você tem um bom projeto executado. É uma dor de cabeça. Eu estou vivendo uma situação e eu quero a sua opinião. O cliente final, a visão dele é que a construtora tem que se responsabilizar, tem que ter cabeças pensantes e mitigar os problemas, já que o projeto veio falho, o projeto e os complementares. O que você acha dessa opinião? Eu concordo. E aí eu vou te explicar por quê. Porque ele não contratou o padeiro para fazer a obra. Contratou uma construtora que faz só isso. Então, assim, eles não têm obrigação sobre o projeto, eu concordo 100%, mas eles têm a obrigação do olhar crítico sobre o projeto, no sentido de, olha, isso aqui não tá legal. Vamos contratar uma outra empresa para rever esse projeto? Tempo, né? Fazendo prazo. Pois é, mas, e assim, seria negligente da minha parte dizer que não é isso, porque... Cara, você vê aquilo toda hora. Você tem histórico, sabe? Você sabe o que dá bom e o que não dá bom. O que vai dar certo e o que não vai dar certo, né? É óbvio isso. E a gente sabe quando vai dar errado. Então, assim, a gente tem obrigação. Eu vou te dar um exemplo E eu não sou a construtora, tá? Eu sou a gerenciadora. Eu tô gerenciando um projeto de uma construtora. E aí, quando a gente entrou... normal a gente fazer uma reunião de kickoff para entender o projeto, enfim, entender da construtora, como que foi o orçamento, etc e tal, e apresentar uma relação de projetistas pra gente que estão trabalhando ali. E aí a gente olhou os nomes e tal, e por um acaso a gente falou com um outro dono de uma outra construtora, e aí comentou sobre esse projetista específico, e aí a gente teve um feedback que não foi legal sobre aquele projetista. E a gente chegou para a construtora e falou, olha, esse projetista não é legal. Conversamos com umas 2, 3 pessoas, disseram que o projeto dele vem bem falho, de X, Y, Z. Vamos fazer o seguinte, vamos contratar uma consultoria para fazer um double check dessa informação? Tem um monte de gente que faz isso. Pô, vamos. Esse é o papel da construtora, de uma boa construtora. Porque aí o cliente poderia contratar um empreiteiro para fazer, você entendeu? Sim. E economizaria, né? Com certeza. Então, assim, se você tem uma construtora, teoricamente, que é especializada e está fazendo a gestão do projeto como um todo, porque as construtoras, eu não sei qual foi o caso do seu cliente, tá? Mas eu estou colocando da forma como eu trabalhava. A gente tinha responsabilidade em cima daquilo que estava sendo executado. Porque se não fosse uma coisa que era execuível ou ia dar uma patologia no futuro, a gente tinha obrigação de avisar. Com certeza. Você entendeu? Então, assim, o seu cliente, ele tem razão. Ele não contratou o padeiro. Eu sempre falo isso. Ele não contratou o padeiro, ele contratou um engenheiro. Tá, mas em relação assim, da escola que eu vim, até as palavras que eu falei para ele ontem, da escola que eu vim, o projeto tem que ser impecável. Mas é difícil você ter... É que, de novo, varia muito do que você tá vendendo e o que foi vendido para você. Da qualidade que foi comprada, é isso? Total. E assim, do que você também tá comprando, né? Porque, por exemplo, no mercado que eu trabalho, não existe uma empresa só de engenharia. Você entendeu? Eu só vou executar o projeto. Não existe isso. Não cabe. Por quê? Porque o cliente não... Esse tipo de cliente, ele quer comprar a solução. Ele não quer comprar... Ele não quer dor de cabeça. Exato. E aí, a partir do momento... E vamos pensar. É que a escola, eu acho que tá errada, pra ser bem honesta. Mas, quando você tem uma empresa de engenharia, e tô te falando isso porque também, né, vivi isso. Você precisa executar o projeto, mas você precisa pensar como a empresa. Então, aquele projeto que você está executando, ele vai dar problema. Isso significa o quê? Que você vai demorar mais tempo na obra. Aditivo. Você vai, provavelmente, ter que estressar a relação com o cliente, porque você
que aprovar alguns adicionais que não estavam previstos inicialmente. E se você ainda for negligente na execução, você vai ter um pós-obra danado para cumprir aí, você vai perder mais dinheiro. Então, esse dinheiro aqui, ele não é contabilizado, você entendeu? Mas, se você tem uma gestão de projetos antes, onde você olha o projeto, faz uma análise crítica e pontua as coisas que você entende que são execuíveis, que dá para executar, e que não vai te trazer patologia no futuro, você também gera mais lucro, você entendeu? E você não onera a tua empresa. Porque o pensamento de você falar, eu tenho que ter um projeto impecável. Legal, bacana, mas assim, e se você não tiver? No fim das contas, a responsabilidade vai ser sua, não vai? Sim. Que é o que está acontecendo agora. Quem que vai ter que resolver o problema? O abacaxi. Quem que vai ter que resolver o problema? É a construtora. Então, pra que esperar o problema acontecer se você pode antecipar isso? Entende? Faz sentido? Faz. Eu concordo, mas eu quero a sua visão perante aos escritórios de arquitetura em relação ao projeto. Qual a sua opinião hoje? Então, eu trabalho com os melhores escritórios de arquitetura, então eu não sei. Isso é sensacional, né? Pra mim, é tudo muito bem feito, bem detalhado. E existe uma preocupação muito grande com o acabamento, com o encontro de materiais, enfim. A realidade que você está vivendo hoje é uma realidade corporativa, que é uma realidade de produção, né? Sim. Então, a realidade que eu vivo é uma realidade residencial, que é o tailor-made. Então, não, eu faço residencial também, mas é bom compartilhar. Mas os arquitetos que eu trabalho, eles são muito cuidadosos de forma geral, assim. São os melhores arquitetos, assim, do Brasil. E os projetos, eles vêm muito bem definidos, mas a construção desses detalhes também tem uma grande interferência da construtora. Por quê? Porque às vezes, no papel aceita uma situação, mas a hora que você faz aquilo na realidade, o encontro não é legal. Sim. Então, qual que é o segredo? Você faz um monte de amostra durante a obra, 1 para 1. Como que esse brise vai encontrar com esse forro? Como que vai ser o encontro do rufo com o forro de madeira? E é isso. Então, são obras que elas acabam se estendendo mais, justamente porque você precisa fazer uma série de experimentações, até para o cliente estar seguro, né, daquela decisão. Uhum. Então, existem amostras 1 para 1, que a gente chama de mock-ups. Mas é um processo construtivo, entendeu? Então, o projeto ele sai redondo, mas ele também é construído durante o período de obra. E aí eu acho que o corporativo não dá margem para você ter isso. Acho que nenhuma. Eu vivi muitos anos participando, fazendo hospitais, residenciais também. Fazendo um comparativo dessas 3 frentes, todas têm complexidade. A mais alta, para mim, é hospitalar. Com certeza. E a residencial, por quê? O cliente final, ele tem a ansiedade dele. E dependendo do perfil, vamos falar do A, que eu já trabalhei com A por um tempo. Trabalhei no escritório que só atende esse público. O nível de exigência é gigantesco. É exatamente isso. Estou pagando você para fazer isso, se vira. É o que acho que você comentou antes. O nível financeiro sobe, o grau de exigência sobe. Mas para pensar. E aí, para a realidade do Brasil, vamos pensar. Tá. Cara, você está contratando uma arquiteta para fazer o projeto da sua casa. Você vai querer que seja um projeto ruim? Porque, assim, quantas pessoas, sei lá, no Brasil conseguem contratar? E aí tem a consciência cultural. Eu acho que isso também é um problema, por exemplo, para quem faz projeto e vende projeto. Não existe uma consciência cultural de que aquilo que você está comprando é parte de um conhecimento de uma pessoa, você entendeu? Então, assim, as pessoas têm o costume de falar, eu tô com um quarto aqui, o que você acha dessa solução aqui? Rabisca aí pra mim uma solução do projeto pra esse meu quarto aqui, pra essa casa. Mas você vai pagar tudo isso por um projeto muito caro. Você entendeu? Então, existe também isso, né? Porque o arquiteto, ele precisa meio que se adequar ao mercado, porque senão ele não faz dinheiro. Mas, a partir do momento que você tá contratando realmente um escritório de arquitetura pra fazer um projeto, você imagina que aquela vai ser a melhor solução. Né? E que, poxa, você só faz isso. Vai fazer errado? Então, assim, é claro que tem uma série de variáveis, né? Tem o input, a conversa com o cliente, também o entendimento do cliente do que é aquela prestação de serviço, porque tem níveis de projeto, né? Tem níveis de arquiteto, tem tudo isso. Tem. Então, eu acho que isso varia muito. Assim, a gente analisar isso como um geral, fica muito difícil.
sabe, Sabrina? Eu acho que não dá pra gente generalizar. Existem escalas, existem tipos, né? Vou dar o meu exemplo de pessoa física. Eu, quando fui ter a minha filha, sou arquiteta, eu não fiz o projeto do quarto dela. Por quê? Porque eu não tenho paciência e eu realmente não acho que eu tenho capacidade para. E aí, na época, eu contratei uma estagiária pra fazer os projetos. E, cara, foi difícil, viu? E não porque ela não sabia fazer, mas porque pra gente também é difícil expressar o que a gente quer. Você entendeu? Mas aí é um bom briefing. Você precisa sentar, você precisa... Pois é, mas é que porque... A áurea do cliente, você tem que transportar essa áurea. Isso é um trabalho que não se aprende em faculdade, é vivência. Pois é, mas é justamente isso, entendeu? Então eu acho que também isso interfere no resultado do projeto. Tem um monte de coisa, né? Tem um monte de coisa. Os projetistas também, porque a gente tá falando só da arquitetura. Mas quando a gente tá falando, por exemplo, de um escritório, a arquitetura vai ser... óbvio que vai ser importante, mas assim, o ecossistema todo ele vai precisar funcionar. O corpo, né? O coração vai precisar bater, então o ar-condicionado precisa estar ali, a elétrica precisa estar funcionando. Os complementares, né? Que são, especialmente dados, né? Que são complexos, porque no fundo, isso também precisa estar muito bem orquestrado. E eu tenho visto que tem muito projetista ruim de complementar, assim, muito, fazendo umas barbaridades que, poxa, e no meio que, assim, que eu trabalho, você tem caras muito, muito bons, assim, mas... Tá difícil, né? Tá difícil. Os caras bons, eles estão lotados de serviço com fila de espera. Pois é, mas uma das perguntas que eu mandei aí pra você foi justamente essa. Pode fazer. Qual a dificuldade, qual que eu vejo que é o desafio na construção? E eu acho que é isso, é mão de obra. E aí eu tô falando de mão de obra alocada em obra e mão de obra de qualidade de prestação de projeto, porque tá muito ruim. Tá tudo muito ruim. As pessoas, alguns serviços a gente não tem praticamente mais os profissionais para fazer. Eu tava falando outro dia, na obra que... sabe que é a Pedra Moledo? Pedra Moledo, quando eu comecei a trabalhar com obra, um tempinho atrás, o cara levava as bolonas lá pra obra, rachava no meio e ele ficava ali, ó, no seu trabalho. Tacatá, quebrando a pedrinha, aí botava e tacatá, botava, tacatá. Cara, o cara fazia, sei lá, 1,5 m por dia. Eu tinha paredes que tinham 300 metros. Então ele entrava praticamente junto com a estrutura da casa, sabe? Eu fazia alvenaria só pra ele trabalhar. Uhum. E aí a gente tem visto que não tem mais essa mão de obra pra fazer isso, porque os prestadores de serviço estão ficando velhinhos. Então. E aí os filhos não querem substituir. Não. Né? E aí quem que vai fazer isso? E aí o mercado ele começa a mudar. Tá escasso. Ele começa a mudar. Então, ao invés daquela pedra moledo que é moldada ali, você tem uma pedra serrada, você tem um outro tipo de situação. Mas o produto ele vai mudando. Mas é isso, a mão de obra tá muito ruim, cara. A qualidade da mão de obra tá muito ruim. As pessoas não estão se comprometendo da forma como deveriam. E o resultado sobra, sei lá, os poucos muito bons estão lotados de trabalho, que foi o que você falou. E aí eu acho que vale a pena esperar pelos bons, entendeu? Concordo. Porque aí você vai gastar menos tempo depois. Não é preço, é valor, né? Cara, é a qualidade daquilo que foi, do que tá sendo entregue. E aí a ansiedade, tá tudo perfeito, né? Ter que refazer. É igual quando você vai comprar carro, por exemplo. Ah, tem que ter paciência. Tem que ter paciência, mas assim, se você tem a opção de comprar um carro japonês ou um outro carro de uma outra marca, eu não sei você, mas não tem nada a ver comigo, mas assim... Eu tenho uma preferência por carros japoneses, porque eu já tive, e eu sei que, assim, a durabilidade é absurda. E eu não vou ter dor de cabeça. Então, meu último carro que eu comprei, eu fiquei, acho que uns 3 meses esperando o bendito chegar. Ah, eu gosto da Honda, eu tenho... E eu fiz o Black Belt também, para mitigar processo. Você entendeu? Então, é isso. A gente acaba... existe uma... impressão errada de que, pô, vai demorar muito. Às vezes, esse tempo que você economiza para fazer um trabalho de qualidade, lá na frente, ele te traz uma economia de tempo e dinheiro que você não consegue mensurar. Sim, e paz também. E paz. Paz, acho que é a Porque palavra. Na nossa rotina tem que ser por amor. Tem que ser por amor. As minhas amigas me perguntam e falam, sei lá, compro um apartamento novo, vão reformar. Cara, como é que você trabalha com isso? É um absurdo isso, sabe? A dinâmica é horrível. Eu falei, gente, é porque nascemos para isso, entendeu? Você nasceu para fazer o que você faz, eu falo... É um dom. E os desafios fora a mão de obra? Ah, eu acho que aí são vários. Mas eu acho que a mão de obra é o pior deles, tá? Mas eu acho que são vários, né? Aí tem
projeto assim, nível de dificuldade de projeto, nível de decisão dos clientes também, sabe? Aí são várias interferências, eu acho que não tem uma só, mas hoje o que eu tenho visto bastante dificuldade é realmente o processo de obra, porque os prestadores não necessariamente estão fazendo um bom trabalho, e aí a hora que acaba, né? Cara, você olha e fala, meu Deus... Você passa pelo que eu passo, o cara fala, ó, tá colocado, tem a queda, tá tudo certo. Aí, beleza. Ele colocou, eu falei, espera secar. Eu vou, jogo a água. Tá do outro lado. Isso acontece muito com você? Não acontece, porque as construtoras que a gente trabalha, elas normalmente têm um mestre de obras alocado, que é o que é fundamental numa construtora. Sim, pegou, né? Um bom mestre, a gente fala que um bom mestre faz a obra sozinho. Se tiver um mestre ruim e um bom engenheiro, a obra não vai acontecer. Mas em obras pequenas, você só trabalha com obras gigantescas? São obras maiores, assim, no mínimo 300 metros quadrados. 300 metros quadrados são pequenos. Sim, mas então você só trabalha com construtor, empreiteiro tá fora? Muito difícil. Quase nunca. Construtor é aquilo que você falou, né? E eu tô concordando agora. É uma cabeça pensante. Pois é, porque é diferente de você contratar. Apesar que eu tive um empreiteiro na minha vida, maravilhoso, inclusive. Acho que ele ainda trabalha porque fez obra pra minha família. Mas acho que foi a única vez que eu... Sabe quando você entra na obra no dia 1? Eu entrei no dia 1 pra explicar o que eu queria, entreguei o projeto na mão dele, fui depois mais pra frente pra conferir as caixinhas de interruptor e voltei quando estava pronto. Aliás, nem voltei, quem voltou foi só meu pai. Mas era confiança, né? Pois você já conhece. Mas é por quê? Porque o cara tá ali fazendo um serviço, ele não só tá fazendo, mas ele tá pensando em como fazer, você entendeu? Concordo. E aí, esse cara da queda, por exemplo, o cara do piso aí que você falou, se ele fosse um cara legal, ele já ia olhar e ver se tá tudo certo. Bate o nível lá, cara, tá com queda. Não tá com queda. Vem cá, viu? Ó, não dá pra eu fazer meu trabalho direito aqui. Porque não tá com caída certa. Precisa trocar isso aqui, precisa refazer esse contrapiso. Eu tenho um fornecedor de impermeabilização que ele é assim. A gente só trabalhava com ele. Não tinha concorrência. Mas por quê? Porque ele é a pessoa mais chata do mundo. Ele é muito exigente. Mas nunca tive problema com água. Legal, né? Você guarda no coração, né? Com certeza. Mas por quê? Porque ele chegava na obra e condenava. Ó, isso aqui não tá bom, a cantoneira não tá legal, isso aqui não tá... E aí a gente, não, arruma que eu venho fazer. E realmente, ele tem razão. Se a base tá ruim, depois não vai adiantar consertar. E aí você vai fazer 2 vezes o trabalho. Esse cara que vai ter que refazer o porcelanato, sei lá o que foi o revestimento, ele vai perder dinheiro nessa história. Porque ele vai ter que voltar. Ele refez. Pois é. Perdeu dinheiro, não perdeu? Falei, não, como gerente de projeto, né? Eu tava orquestrando, eu que libero pagamento, não paga. Mas é isso. Acabou. O cara perdeu dinheiro. Por quê? Porque ele vai ter que fazer 2 vezes um trabalho que ele recebeu pra fazer uma vez só. E isso é contínuo, hein? No mercado. Porque é a mentalidade daquilo que você falou do mercado que você veio, onde o projeto tava ruim. A base tava errada. Tá bom, não cara. Não é da onde eu vim, não. É a realidade que como empreendedor eu estou vivendo. Com certeza. Não, você tem razão. Eu vim de grandes empresas, quais tinham SLA, eram construtoras gigantescas, não tinha só a minha pessoa, tinha uma série de profissionais em cima dos projetos, mas mesmo assim elas erravam. Não, mas errar, gente, se não errar... Tá em movimento, exatamente. O erro, ele vai acontecer, não é esse, o problema não é o erro. Só que o problema é a forma como você lida com o erro. E o que eu estou assustada, porque abrindo a minha empresa há 2 anos, eu vejo a quantidade, desculpa o termo, de cagada. Sim, com certeza. De projeto, de todas as frentes, de pessoas que se promovem lindamente com os 3Ds formidáveis, que o projeto tá um lixo. Pois é, mas é porque tá vendo só no 3D, né? Não tá vendo no 2D, não tá vendo ali na realidade. E aí eu conheço... O render aceita tudo. Então, ouvi ontem, o papel aceita tudo também, né? O render aceita tudo. E aí vem, eu tenho um cara pra fazer a obra. Puta merda, cara, não era pra falar essa palavra. Mas assim, não sei se você já tem essa pegada. Eu olho e falo, vai dar merda. Com certeza. Tanto que a gente instrui, quando o cliente fala, não, e essa opção? Cara, vamos tentar achar alguém com um pouco mais de estrutura, mas
com preço mais legal, então, porque a estrutura é tudo. O cara ter uma estrutura de empresa, um CNPJ, já faz diferente. Sim. Cria segurança. E você entende que ele vai ter um pouquinho mais de responsabilidade. Tá, mas tem umas coisas bizarras, tá? Eu tô nos menores. Onde eu chego... Mas os menores também dão muitos problemas. Eu vou chegar lá, tá? Calma, me espera que já eu tô aí. Tem marcenaria que tá fazendo obra. E tá vendendo no CNPJ de marcenaria a obra. E o cara se apresenta como empreiteiro. Cara, aí não dá. Cara, meu olho começou a piscar. Aí eu falei pra cliente, como que você vai confiar a sua obra? Foi a obra que deu merda. Então, aí você levantou a plaquinha no final? Eu tinha razão? Não, pô, escreveu um texto lindo lá no Google, cara. É maravilhoso, porque ela escreveu, Sabrina, arquiteta, salvou a minha obra. Mas eu avisei. Só que ela já tinha pago. Eu vou abrir aqui, tá? Eu vou falar uma coisa chata. Pra fazer um banheiro e colocar um revestimento, cobrir, foi acho que por volta de uns 15 mil reais. Tô falando de um apartamento de 50 metros quadrados. Eu falei, puta, por esse preço, sem o material. Sem o material? Sem o material. E ainda deu problema? Deu problema. Foi da casa da... Ainda falou que é culpa da arquiteta. Ah, é sempre assim. Eu até falei, coloca uma cara de palhaço em cima da minha foto. Mas é um negócio que tá recorrente, tá maior. Mas é porque as pessoas não têm compromisso, né? É muito louco isso. Os bons empreiteiros, que são os caras da vida, né? O que trombou na minha vida hoje em si. Cara, eles não existem mais, né? Eles são mosca branca. São. Então, você fica na mão de meia dúzia. Os que eu conheço de carreira, eles escolhem para quem eles trabalham. Pois é. Aí que tá. Teve um que... Nossa, ele falou pra mim assim, tô ansioso por uma obra sua. Eu falei, calma que já eu chego. Tem que ser milionário, né? Porque ele não cobra barato. Mas você deixa a chave. Sabe esse empreiteiro da tua... Mas eu lembro, quando a gente foi fazer a reforma do apartamento, enfim, dos meus pais, meu pai ficou muito assustado com o valor da reforma. Ele falou, nossa, que caro, né? É alto. Aí eu falei pra ele, ô pai, é o seguinte... A gente já fez obra com esse moço, né? Esse moço fez a obra do banheiro da nossa casa com a gente morando. Calcule. E a gente passou feliz por esse momento. É um dom. Não é? É um dom. A obra era limpa. A nossa casa continuava limpa. Claro, dentro do pó que toda obra faz. Mas veda, a circulação. Não, e mesmo assim, mas existia uma preocupação conosco, que estávamos vivendo ali dentro da casa, e com a obra mesmo. Então era uma obra limpa. Limpa. Como dizia um ex-chefe meu, eu posso entrar de meia preta na obra? Pode. Nossa. Enfim, então, esse cara, por exemplo, quando ele foi fazer a segunda reforma da casa, que era bem maior, eu falei pro meu pai, você vai querer cotar outro? Porque assim, eu não vou me dar o trabalho. A gente já sabe. Você é muito objetiva. Eu falei, você vai gastar, mas com outro, eu tenho certeza absoluta. Sim. Faz com ele que vai dar bom. E realmente, foi exatamente isso. Acabou a obra, tudo certo, tudo maravilhoso, juro. É assim, ótimo, tirei meus pais do apartamento, botei eles num apartamento alugado, falei, agora vai, moço, trabalha aí. E acabou. Vai na paz. Não, sabe, suave, sabe aquele caminho suave? Por quê? Porque ele resolve os problemas da obra, ele resolve os problemas do projeto. Ele, às vezes chegava pra mim, que o projeto não era meu também, mas enfim, era de uma amiga. Precisa ajustar isso. Tá bom. Isso aqui não tá legal no projeto. O empreiteiro, tá? Acho que isso não vai dar certo. Você não quer rever? Aí você volta entende? Pra arquiteta, porque normalmente o pessoal compra projeto, mas não compra assessoria, né? Isso é geral, né? Mas aí também é cultural, né? Acha que tá tudo pronto, tudo... comprou o papel, é aquilo. Aceita tudo 3D, então... Nossa, Nossa, 3D é complicado, Nossa, né? É duro, viu? Até segurei a palavra aqui na minha boca pra ficar quieta. 3D é uma coisa que te dá uma... parece que é legal, mas a hora que você coloca aquilo efetivamente no 2D ou realmente na obra, engana demais, circulação pequenininha, colocar uma cor escura, não tem cabimento. Não, mas aí tem um monte de coisa, né? Não, mas o... eu até esqueci o nome do programa que tem. Aceita tudo. Todos esses aceitam, mas de novo, aí vai um pouco da experiência do arquiteto, de entender, de saber de mas tá vindo uma galera nova, amiga. Essa galera nova aí, ela... Tem muitos que são bons, tá? Tem. Tem vários. Essa semana subiu um episódio, eu fiquei emocionadíssima.
arquiteta nova, assim, robusta, com vontade, já tem a marca dela. Foi convidada para expor na Casa Cor. Estourou, Monique, um beijo, Monique. Eu fico orgulhosa de estar aqui, sabe? Que você ouve umas histórias que fala, pô, tem um motivo, né? Porque eu não sei se você sente isso, a nossa classe é um pouco afastada. Ah, sim. E eu saí do corporativo, voltei pro, né, vou empreender, eu senti falta disso. Até mesmo foi por isso que eu criei esse canal aqui, porque eu gosto de compartilhar as nossas dores e colocar para eles. Sim. Não. Né? Porque a postagem aceita tudo. E botar a cara e falar a real. Mas de novo, é isso. A obra vai dar problema, o projeto vai dar problema. O ponto principal é como que você resolve ele da melhor forma possível. E para você resolver ele da melhor forma possível, você precisa estar presente. Sim. Né? Todo mundo precisa estar presente. Acabou. E aí é isso. É desse jeito. E é com experiência. Óbvio, se você tem uma pessoa um pouco mais experiente, você consegue as soluções de uma maneira mais fácil. Tudo isso, né? Tudo isso ajuda, mas o que eu sinto... acho que o online fez isso com a gente, né? As pessoas querem tocar obra por WhatsApp. Eu quero morrer. Assim, obra por WhatsApp pra mim é pra... Gente, olha... Mas me conta agora, mudando, vamos para energia boa, gerenciando uma obra, qual te marcou? Gerenciando, eu vou falar primeiro tocando a obra, que eu acho que é melhor. Assim, tem duas obras que foram... Não vou falar dos perrengues, vou falar das boas. Tá. Vou falar de uma engraçada e outra boa. A última obra, que eu fui residente de obra, acho que foi a obra mais perfeita que eu já fiz na minha vida. Deu problema, tá? Mas... foi uma obra que... Sabe quando acaba a obra e você não volta mais pra obra? Sim. Ou volta muito pouco? Uhum. Foi essa obra. Cara, é maravilhoso. Foi maravilhosa, assim. Eu lembro que eu falava durante a obra... E depois dessa obra eu virei coordenadora. Mas eu falava durante a obra pro cliente... Eu falava, vai dar problema, tá? Eu só não sei que horas que vai dar. Mas vai dar um problema. Mas tava tudo afinadinho, né? Sim, não, mas calma, eu vou te contar. Vai dar problema. Era uma casa na Vila Nova Conceição. Projeto de um puta arquiteto. Eu falei, vai dar problema, cliente, mas o importante é que a gente vai resolver. Mas assim, vai dar problema, não se assuste. E normalmente acontece no dia da mudança, tá? Aí ele... No dia da mudança, essas casas maiores que a gente trabalha, as mudanças, elas vêm junto com a personal organizer, né? Uhum. Então, é o bingo, eu falo que é o bingo da mudança. Uhum. A mulher chega com caixa 59 pra lá, caixa 45 pra cá, né? E aí, tava organizando, e era uma casa com uma edícula. E a edícula tinha um teto verde. E beleza. Tinha um quartinho meio de funcionários e um estúdio. O cliente gostava de música. Aí, e piso de madeira no chão. Aí, no dia da mudança, o quadro, andando com quadro pra lá, quadro pra cá, quadro pra lá, eu vejo uma correria. Aí eu, o que aconteceu? Aí eu fui lá na edícula, assim, ó, de água no chão. Foi ligar a irrigação do teto verde, o marceneiro, sem querer, tinha furado o cano. E aí a água fez... Só que assim, a gente percebeu no dia da mudança. Aí daqui a pouco só vejo todo mundo correndo com as coisas, né? E eu também ajudando. Aí o cliente me parou e fez assim... Bem que você falou que ia dar problema, né? Eu falei... Mas a gente já tá resolvendo, vai dar tudo certo. E realmente, deu tudo certo. Mas assim, ele aconteceu, o problema aconteceu. Seria muito inocente da minha parte achar que que ia ser tranquilo. E essa foi uma obra que, cara, sei lá, estourou muito pouco. Não dava nem 1% de valor, porque Cláudia, reorcei a obra. E o contato com o cliente sempre foi muito transparente. Então foi muito boa a obra. Assim, foi uma obra que eu nunca mais voltei. E aí eu passo às vezes na frente, a casa tá impecável ainda, porque o cliente também tem a mentalidade de que ele precisa fazer uma manutenção periódica. E a outra foi um apartamento, um duplex, uma cobertura que eu tive que o cliente queria fazer uma varanda. Era o andar de baixo tinha a varanda normal e ele queria fechar essa varanda. Então ele queria que eu fizesse outra varanda de cima igual para ele poder fechar e ele ter a varanda no andar de cima. Aí eu olhei pra cara dele e falei, não dá. Aí meu chefe, completamente maluco, dá. Eu falei, não dá. Eu falei, não dá, eu não vou fazer. Não dá, você vai ver. E aí ele queria fazer sem aprovar com um prédio. Imagina, fachada. Bom, a gente fez, tá? E o prédio?
o vizinho de baixo descobriu em algum momento, porque ficou muito perfeito. E aí ele chamou uma assembleia para falar da varanda do cliente e tinham vários condôminos que não estavam entendendo do que ele estava falando. Mas assim, foi extreme makeover, você não tem ideia. Foi uma operação de guerra, meu engenheiro na época. Cara, assim, a gente picou. E é um prédio antigo, não tinha aqueles elevadores imensos dos prédios novos. A gente picou as vigas metálicas, subiu elas todas picadas, soldamos tudo lá em cima. Fizemos, né, colocamos a estrutura, aí chovia. Eu lembro que eu tava ali na zona sul, perto do Shopping Iguatemi, eu lembro que eu passava assim, aí eu olhava na fachada uma lona preta, assim, eu só via ela fazendo assim, ó, chá, e o cara soldando embaixo. Porque era uma semana que a gente precisava fazer, porque tava numa troca de síndico, e aí a gente tinha uma janela ali de oportunidade pra fazer o negócio. A gente fez, ficou tudo ótimo, linda, maravilhosa, fizemos um teste depois, perfeita. Mas assim, eu falei até o último dia pro cliente que não dava, e depois que deu, ele falou, você falou que não dava. Eu falei, então, tecnicamente era execuível, mas não valia o risco, mas tudo bem, ficou ótima a sua varanda. E foi aprovado? Foi, ele teve que pagar uma multa, né, normal. Normal, né? Pagar uma multa. Tem cliente que não tá nem aí. Mas era mais fácil ele já ter negociado isso atrás. Poupava o nosso estresse, né? Mas se ele for Não ia ter emoção, né? Putz. Não ia ter história pra contar. Não iam concordar. Porque você tá agregando algo na fachada. Mas ficou imperceptível. É sério. Que loucura. Ficou. Assim, você põe o antes e depois, você só vê... Sabe quando a foto pula? Você só vê um plac, plac, assim, ó, só a varandinha. Ficou impecável. Projeto mais desafiador. Ixi, mais desafiador? Uhum. Acho que foi um condomínio de casas na Fazenda Boa Vista. 15 casas. Todas meio iguais, mas diferentes. Com 11 clientes diferentes de personalização. Você ficou louca? Não, eu fiquei louca. Nessa daí eu quase morri. Essa eu quase morri. Bater a cabeça na parede. Mas eu tinha uma equipe muito, desculpa, foda. É nada. Não, eles eram, assim... De foda bom. Nossa, eles eram maravilhosos, assim, a minha equipe, cara, olha, até me emociona de lembrar, mas, cara, foi muito difícil mesmo. E você falou da carreira e maternidade, hoje você já tem uma vida mais sadia comparado com a vida, apesar de trabalhar mais. Não eu acho que o problema todo não tá no escritório, nem na construção civil, eu acho que tá em mim, entendeu? Porque, assim... Quando a gente acha que a gente tem pouco problema, a gente arruma mais, entendeu? Isso. Que você inventou? Não, eu invento as coisas o tempo todo, né? Aí eu fico olhando, assim, já tenho obra, já entrego um monte de coisa para meus clientes, preciso gerar um monte de informação, mas aí eu quero fazer o melhor, entendeu? E aí eu não me contento com o ok, eu quero o melhor. Aí eu tenho um senso crítico bizarro. Então eu tô sempre correndo atrás do rabo. E aí quando eu acho que eu tô tranquila, eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal para você saber. Tá. Eu vou fazer 42 anos. E aí eu falei, bom, chega uma idade que a gente precisa começar a aprender coisas novas, porque o cérebro é um músculo, ele vai precisar ser treinado. Então é isso. Acho que é bom aprender uma coisa nova. Vou aprender uma coisa nova. O que eu tô com vontade de aprender? Beleza, vou fazer francês. Tô com tempo, né? Tenho uma filha de 3 anos, tenho uma empresa. Eu tô fazendo francês agora, 2 vezes por semana. Mas é bom. Para quê? Eu não sei, eu quase desmaio, porque assim, eu não entendo uma palavra. E aí é muito louco, porque eu fiz inglês, eu falo inglês, falo espanhol. Cara, francês não tava. Não tem nada aqui na cabeça de francês, entendeu? No máximo, abajur. E aí, você entra na aula já com a mulher falando francês, eu olho e falo, cara, que difícil isso. Então, ao mesmo tempo, me coloca num lugar de... Gente, que horror, por que eu tô aqui? Por que eu tô me prestando a isso? Mas é bom. É ruim, mas é bom. É ruim, mas é bom, cara. Sensacional. Sensacional. E o que você aprendeu na raça, que não foi na faculdade? O que eu aprendi na raça? Fazer obra. Tudo, né? Tudo. O meu primeiro dia de trabalho, eu não sabia a diferença entre tabique e talisca. Eu não tô brincando, eu juro por Deus. Mas é normal, tem que conviver. Cara, eu olhava, não porque a tabica, essa talisca, aí eu ficava, gente, eu não sei quem são essas pessoas, eu não tenho ideia. Eu lembro que o diretor na época me deu um cronograma no project e falou, você precisa fazer um cronograma do outro apartamento que você vai igual a esse. Aí eu olhei e falei, mas que é isso? E naquela época, Google e YouTube não era tão difundido igual hoje, Sim. né? Não era a base de conhecimento que a gente tem hoje, que, te dá um adianto maluco, entendeu? Você vai no chat GPT e fala, como é que eu faço um cronograma aqui? O chat te conta como fazer, né?
E naquela época eu olhava e falava, gente, eu não tenho ideia. Aí eu fui olhando, sabe? Eu fiz, claro que eu fiz, mas assim, tudo na raça, não teve essa. Eu acho que a nossa geração foi a última geração que aprendeu as coisas meio que ali no... Na raça? Na raça, sem essa referência. Porque hoje a gente tem muita informação, né? A gente consegue muita coisa. Consegue, mas tem muita coisa errada que tá no meio, né? Não, concordo. Mas, por exemplo, hoje, se você não sabe o que é, sei lá, uma parede de diafragma, você vai lá no Google, digita parede de diafragma e você tem um material extenso, absurdo, para você aprender sobre parede de diafragma. Você entendeu? E as etapas de serviço. Na nossa época, ou você pegava o livro, ou você sentava com o calculista e falava, meu filho, eu não sei o que é isso. Sim. Me explica. Ou você pegava o fornecedor. Como que faz isso? Como que você faz isso? Como que acontece isso? E aí ele te explicava. Que na realidade, pra mim, é o jeito mais legal de aprender, tá? É falando com os especialistas. Eu gosto também. Pra mim é o melhor jeito de aprender. Porque aí você faz uma cariação entre todos os especialistas e tira a tua opinião. Uhum. Com entendeu? certeza, com certeza. E na rotina de exercícios, assim, de... Você já falou que filho, 3 anos, francês e obra. E a linear, tá tudo bem. Folga, como é? Não, quando você tem uma empresa é difícil de você ter folga, né? Férias. O que é férias? Eu tô trabalhando de segunda a segunda. O que come, de onde Globo que vem. Repórter. Total. Não existe isso, não existe assim. O empreender te traz uma flexibilidade diária, só que não te permite fazer algumas extravagâncias. Então, sei lá, 30 dias off. Não existe. Não existe. Entendeu? Mas é uma balança, né? Você vai ali... equilibrando as coisas e organizando. Então, o que eu faço fim de ano, normalmente tudo para, né? Sim. Então, vamos parar junto com todo mundo para mitigar problemas, né? Que é o normal, né? Os grandes escritórios param, né? Tem obra que só funciona no final do ano, né? Também, mas assim, a maioria desses residenciais param em julho também, os condomínios de interior, por conta das férias, né? Sim. E me fala, entre um retrofit de um apartamento gigante e um apartamento novo, qual que você prefere fazer a gestão? Apartamento é indiferente. Cara, boazinha, viu? Tem gente que eu falo, vamos fazer um retrofit e sai correndo. Não, eu acho que é indiferente, porque eu não vejo diferença. O que eu vejo diferença, assim, eu acho que fazer apartamento é muito mais fácil. Reformar um apartamento ou fazer do zero, tanto faz. Porque você já tem a forma pronta, né? Você só precisa encher ela. Então, a complexidade do apartamento é você entender qual que é a tua base e ver se aquilo que está sendo proposto dá para ser colocado ali, né? Então, uma grande coisa importante no apartamento são impermeabilizações, por exemplo, os banheiros. Entender se tem as alturas suficientes, qual que vai ser o método que você vai fazer, se tem altura suficiente para você fazer os degraus, enfim... Agora, a casa, você precisa de uma atenção muito maior na fase cinza. Todo mundo acha que a fase de acabamento é a fase mais importante da obra, né? Mas não é a fase cinza. Porque todos os problemas que acontecem na fase de acabamento são ecos de problemas que aconteceram na fase cinza. Certeza absoluta. Então, assim, esse encontro de materiais está ruim. Porque, muito provavelmente, a base não foi pensada para eles estarem, exemplo, alinhados. Né? Vou dar um exemplo para todo mundo entender. Você tem um banheiro onde você tem um revestimento do lado de fora do box e você tem o revestimento parede inteira dentro do box e do lado de fora do box você só tem meia parede. Então, a maioria dos arquitetos quer que tudo isso seja alinhado. O de dentro do box com a parede daqui e o que está aqui embaixo. Para isso acontecer, a tua massa de cima precisa avançar, a tua massa de baixo precisa recuar e precisa estar no mesmo nível desse cara aqui. Pegou, né, gente? E aí, isso é pensado quando? Lá atrás. Antes da impermeabilização, se bobear, entendeu? Porque dependendo se você não tiver altura, não vai dar nem pra viabilizar essa coisa. Ou você vai ter que encher a parede inteira e aí você vai ter que diminuir o ambiente. É o que acontece. Exatamente. Né? E aí, o que acontece normalmente? Você vai lá, só aplica em cima, aí fica o dente, aí você vai lá e tem que dar uma cheia na parede. Aí dá-lhe mais material, chapisco fixe e uma possibilidade de uma patologia futura. Muito provavelmente. Tá, você é de obra, mas eu quero saber, você prefere porta-oco ou maciça?
Vai depender do tamanho da porta também, né? O peso. Peso, tamanho, se ela vai empenar, se ela não vai empenar. O que faz muito é fazer ela toda numa estrutura de metalon e aí você preenche ela. E aí você consegue, com o metalon, fazer com que a madeira trabalhe menos, né? Ou segure mais o empenamento. E aí você consegue fazer... Preparada pra prova, hein? Vou fazer uma prova aqui. Brincadeira, mas a gente tá chegando ao final. Nossa, cara, enriquecedor, né? Um tema livre, uma mensagem, fala direto pra eles, boas práticas, pro pessoal que tá entrando no mercado, pro pessoal que tá no mercado, o que você quiser. Não, gente, assim, não tem muito segredo. Eu acho que o segredo, na realidade, é a dedicação. Você realmente perseverar e ser resiliente naquilo que você está fazendo, porque isso parece que não, mas no futuro você consegue colher todos os frutos, né? A gente vem de uma cultura agora muito imediatista, né? Você precisa ter o agora, você precisa responder o WhatsApp agora, você tem o conteúdo online, aquele rodando ali infinito, né? Aquela fonte de dopamina infinita ali. Isso é foda. Então, precisa ter um pouquinho de paciência, porque obra é quilômetro rodado. Você não sai da faculdade pronto pra tocar obra, pra ser um engenheiro danado de obra, entendeu? Você tem que ter quilômetro rodado. Pode olhar. Não tem como. A pessoa é brilhante. Legal. Vai ser mais fácil. Mas ainda assim vai precisar fazer obra. Entendeu? Então, tem que ter paciência. E construir uma coisa que seja sólida do início ao fim. Porque parece que não, mas o mercado é deste tamanho. Todo mundo se conhece e não tem uma coisa mais importante do que você ser uma pessoa bem conhecida no mercado, sabe? Isso não tem valor, isso não tem preço, você entende? Você pode ser ótimo, você pode ser maravilhoso, mas se você não for uma pessoa que tem uma boa credibilidade no mercado, você não vai ter nada. Então, assim, a credibilidade... ela é 200%. O mercado se fala. Com certeza. E, assim, isso reverbera, né? Então, é fazer o negócio direito pra tentar fazer uma vez só e antecipar tudo que der na obra. Tudo. Mas o piso vai entrar só lá na frente. Não, mas vamos entender como que é esse piso, como que esses materiais vão se encontrar, quais são esses níveis, o que vai acontecer, sabe? Porque se você antecipa o problema, você não tem problema na frente, né? Eu acho que é isso. Mas, assim, pra carreira... o que eu acho que vale a mensagem, principalmente para os arquitetos que estão se formando agora e talvez não se reconheçam tanto com o projeto, é que o mundo é muito grande para arquitetura, o leque é muito grande, e isso não é falado na faculdade, né? Você acha que você vai sair de lá e você tem que fazer projeto, e não necessariamente. Tem uma gama imensa de opções de trabalho que você pode fazer, e dá para fazer, e cara, não é posto na mesa, né? Não é colocado ali. Então, acho que para quem realmente não tem aquela coisa do criador, do projeto, cara, pode procurar outras opções. Tem muita opção no mercado, né? Hoje tudo é muito híbrido, né? Você consegue transicionar muito bem. Com certeza. O tempo todo, né? Acho que isso é muito tranquilo de fazer se atualizar, né? Não dá para parar. Com certeza. Bom, vamos brindar. Obrigada pela sua participação. Brinde. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Tchau.